Olá, ouvintes do programa TeleTemaCast, do programa Espaço da Inclusão. Estamos recebendo hoje uma super convidada, ela que é presidente da APADEV, Associação de Pais e Amigos e de Pessoas com Deficiências Visuais de Lajeado, Jaqueline Severo de Mello. Olá, Jaque, tudo bem? Olá, Thaís. Oi, Felipe, boa tarde, tudo bem? Para mim é uma grande alegria estar aqui dando essa entrevista para a Rádio Teletema para vocês. Para nós, uma grande alegria também. Boa tarde, Felipe. Olá, Thaís. Muito boa tarde, amigos da Rádio Teletema, programas TeleTemaCast e Espaço da Inclusão. E boa tarde, nossa ilustre convidada, Jaqueline Severo de Mello. Jaque, antes da gente conversar sobre um evento muito importante que terá no dia 14 de maio na APADEV, você nasceu já com a deficiência visual? Você ficou deficiente? Como foi tudo isso? Então, eu tenho glaucoma. Quando eu nasci, eu já nasci com esse problema e até os meus 19 anos eu fui baixa visão, enxergava muito pouquinho mesmo, então eu fui perder mesmo com 19. E como foi esse processo de escolarização para você? Você estudou em tinta, em braille? Como foi tudo isso? Quando eu quando eu tinha 7 anos de idade, eu fiz a primeira e a segunda série numa escola especial, né? Na época tinham, né, essas escolas especiais para deficientes visuais. Então, meus primeiros 2 anos escolares foi numa escola dessas, o Santa Luzia, né, que na época era até um colégio interno também, mas eu voltava para casa, né. Então, eu aprendi um comecinho do braille, não deu para memorizar muito, porque depois a minha família foi para uma cidade menor, então eu acabei indo para uma escola regular. Aí, como eu enxergava um pouquinho, tinha um pouquinho de visão, né? Aí era tudo ampliado para mim, né? As professoras já nessa outra escola regular faziam tudo letras grandes e com uma caneta que ficasse mais evidente as letras para mim poder entender, né? E também eu fui alfabetizada com letra de forma. Eu não sabia nunca soube fazer aquela letra cursiva que falam, que é o tal do emendado, né? Eu só aprendi a escrever assim e até a 4ª série. Daí eu fiz mais 2 anos nessa escola regular. Depois, quando eu comecei, a minha visão, ela gradualmente ficava cada vez pior, sabe? Chegou um ponto que eu já não conseguia... Eu escrevia, mas não lia. Eu era tal que escrevia, mas não lia, né? Aí a professora começou a perceber isso, né? Então aconteceu uma coisa muito chata, que daí eles chamaram a minha mãe, o pessoal lá da escola, e falaram pra ela que infelizmente não iam poder seguir me atendendo, porque nessa escola não havia nenhum professor para deficientes visuais, né? E na época eu também, era tudo mais difícil, né? Não, hoje em dia ainda é difícil, mas hoje em dia eu tô com 33 anos, né? Então, 19 anos. Eu perdi com 19, mas nessa época que aconteceu isso, eu tinha 12, 13. Então faz muito mais tempo ainda, né? E foi muito difícil, a gente não sabia dos nossos direitos, então a gente só aceitou, né? Não tinha como a gente sair daquela cidade pequena, então eu fiquei sem estudo todo esse tempo. Não sabia que existia nada do que eu sei hoje, né? Foi assim que aconteceu até aí, foi isso. Tu vê já os primeiros preconceitos ali, né, Jaque? Sim, porque eles poderiam, hoje em dia eu sei, né? Teve pessoas que falaram pra mim que as professoras poderiam deixar eu assistir pelo menos como ouvinte, né? Muita coisa dava pra mim, até pelo convívio com os colegas e tal, mas elas foram bem taxativas, assim, foi muito, muito chato. Eu como criança nos primeiros dias até... não precisa mais ir na aula. Mas depois eu via todo mundo estudando, só eu não. Eu comecei a me sentir mal, né? Foi muito chato isso. E daí, dessa época que você ficou em casa, até a época que você não enxergou mais absolutamente nada, você ficou fazendo alguma atividade em casa, alguma coisa assim? Sim. Aí eu percebi que eu estava perdendo a visão
e que já estava numa idade, já 13 anos, né, de começar a ajudar a minha mãe em casa, né, porque eu tenho 2 irmãos que na época eram menores do que eu sou a mais velha, né, então eu comecei a pedir para ela me ensinar a fazer as tarefas domésticas, né, ela até tinha medo, né, mas tu pode se machucar, eu não, mãe, eu tenho que aprender, porque perder a visão eu vou mesmo, mas quando eu perder eu quero estar tranquila já, né. Aí ela foi me ensinando, só não queria me ensinar a mexer no fogão, mas aí depois eu aprendi, pedi pro meu irmão um dia que ela não tava, pra ele me ensinar a ligar o fogão, daí eu liguei, aí fui aprendendo aos poucos assim, né. Aí eu sei que com 15, 16 anos eu já fazia tudo, já lavava roupa, tudo normal assim, né. E depois todo mundo acostumou com o meu jeito, as visitas chegavam, eu sempre tava fazendo as tarefas domésticas, tudo, né. Tinha gente que até dizia, nossa, pra minha mãe, né, ó só o preconceito, né, ai, tu deixa ela fazer as coisas, coitadinha. E eu dizia, não, mas nas casas, na maioria das casas, quando as mães têm uma filha, principalmente filha, né, as filhas ajudam as mães, então eu tô no padrão, eu só faço de uma maneira diferente, mas eu sou como todo mundo, eu tentava explicar pra pessoa, né, mas parece que não fechava aquilo ali, não, a pessoa não aceitava. Mas aí a minha mãe também tentou me encaixar em tudo que eu gostaria de participar, por exemplo. Um dia eu quis participar de academia, que eu gostava de fazer exercício. Eu tinha vontade de fazer algum exercício físico. Então, ela foi lá e me matriculou numa academia. A professora lá sabia que eu não enxergava, mas essa foi legal, que eu enxergava pouco, né? Ela me acompanhou em vários exercícios, me ensinou a andar na esteira, nos outros aparelhos também, e me ensinou vários exercícios localizados ali, que era sem aparelho, né? São exercícios que a gente pode fazer até em casa, tudo. Então, foi um lugar que eu tive inclusão, né? E também a minha mãe me levava em vários passeios, assim, também em clubes, em barzinhos, lugares da minha idade. Ela tentava me incluir em tudo, por mais que eu andava só com ela, mas ela tentava fazer eu entender que eu era como qualquer pessoa. Até ela contratou uma professora para me ensinar a dançar, para quando nós fôssemos nos lugares eu saber dançar como as moças da minha idade, porque uma vez eu fui, o pessoal ficou rindo e ela ficou triste, né? Como mãe, ela achou triste, porque eu dançava da forma que eu achava que era, porque eu não sabia. Como a gente não enxerga, não tem como ver o movimento do outro pra repetir, né? Que nem todo mundo que enxerga faz, né? Então ela contratou uma pessoa, daí ela me ensinou, eu aprendi, e sempre foi assim, né? Até os meus 26 anos, que foi o dia, a época que ela faleceu, né? Infelizmente. Em cidade pequena é bem complicado, né? Já que acabar com o preconceito, né? As pessoas parece que têm a mente um pouco menor, não sei. Sim, com certeza é mais fechada, porque até aqui hoje em dia, onde eu moro, que não é uma cidade tão pequena, a gente vê o pessoal falar, ai, mas deve ser horrível não enxergar, coitadinha, ver comentários assim. Imagina numa cidade que tinha no máximo 15 mil habitantes, era uma cidade muito, muito pequena mesmo. Então Nossa. Foi bem sofrido. Com certeza, complicado mesmo. A Jaque estava começando a contar uma história agora, que eu sempre digo, a Jaque é uma guerreira, né? Eu que conheço a Jaque aqui da Apadev de Lajeado, né? E a gente é amiga já há 7 anos, e eu sempre digo, Jaque, tu é uma guerreira, porque, né, essa história que a Jaque vai contar agora é realmente uma história triste e ao mesmo tempo que talvez tenha a motivado a vir para cá, a aprender tudo que ela sabe hoje, né, Jaque? Sim. Então, né, como eu ia contando, né, Thaís, a minha mãe, ela faleceu aos 44 anos. Eu não morava mais com os meus irmãos, né, porque eles já tinham ido para outra cidade em busca de trabalho. Então, eles moravam numa cidade perto de Lajeado, uma cidade chamada Encantado, e ficava bem distante de onde eu morava. Então, só ficamos eu e ela na nossa vida, assim como eu estava contando, né. Eu estava conformada e tudo, já tinha perdido a visão, mas estava conformada, né. Aí, aos 44 anos, ela quebrou o braço, e desse braço quebrado teve complicações, deu uma embolia pulmonar, que é uma infecção da própria quebradura, não sei se a palavra está certa, mas foi isso, foi o que o médico falou, né?
o braço quebrou, então foi uma infecção pro pulmão e aí deu essa embolia pulmonar. Foi em 14 dias, no máximo, ela faleceu depois que quebrou o braço. Aí tudo, pra mim, acabou assim, né? Eu não sabia o que eu ia fazer. Aí os meus irmãos foram me buscar, né, lá nessa cidade, porque lá a gente tinha alguns parentes, mas eles não iam me deixar lá, eles não quiseram, né? Tiveram pessoas, parentes lá que disseram, deixa ela morar aqui e tal, mas eles quiseram me levar com eles, então eu fui morar com um deles, né? Fiquei morando por 2 anos, de 2015 até final de 2016. Só que no começo, o meu irmão saía para trabalhar e eu ficava sozinha em casa. Como eu já sabia fazer tudo dentro de casa, né? Era bem tranquilo. Ele ficava bem tranquilo, né? Então foi bom para mim ter aprendido tudo, né? Porque eu não sabia a hora que eu mais ia precisar, eu ia saber, né? Então uma vizinha, nossa ali, vizinha, ela foi ver quem era eu, o que eu tava fazendo ali, percebeu que eu não enxergava, daí o meu irmão contou a história para ela. E aí nós fizemos amizade, eu e ela. E essa vizinha muito querida, ela começou a me ajudar, assim, perguntar o que eu queria da minha vida agora que eu tinha perdido a mãe, né? Eu falei pra ela que eu tinha um sonho de estudar, né? Eu falei pra ela que eu achava que ainda existia essa escola Santa Luzia de Porto Alegre, sabe? Então, eu achava que ainda era um colégio interno, que dava pra ficar lá. E eu queria ir pra lá, até pra não atrapalhar a vida do meu irmão, pra poder seguir estudando, completar, né, os estudos. Aí ela se informou na internet, entrou lá, viu que não existia mais, né? Hoje em dia é uma escola um pouquinho diferenciada, assim, parece que atende pessoas que não têm deficiência também, e não é mais interna também. Aí eu pensei, e agora, né? Aí ela descobriu, conversou com uma professora ali, de Encantado, que falou pra ela que existia uma associação para deficientes visuais na cidade de Lajeado. Aí eu pensei, né, que eu quero. Ela falou, tu quer participar? Eu disse, eu quero. Ela disse, então tá. A gente vai combina com teu irmão pra te levar lá tal dia. A professora essa conseguiu o contato da APADEV e tudo, né? Fez toda o esquema lá que precisava fazer, marcar a visita e tal, né? Então meu irmão me levou lá nessa associação. Cheguei lá, até foi lá que eu conheci a Thaís, né? Aí cheguei lá, tava o presidente da APADEV, na época era o Orley, a esposa dele, Suzana, que é a pedagoga lá até hoje, né? Os dois deficientes visuais. Eles conversaram comigo, com meu irmão, me apresentaram toda a turma ali que estava ali também, os colegas deficientes visuais, entre eles a Thaís, né? Então eu fui muito bem tratada nesse lugar, conversaram, me falaram sobre a deficiência deles, que é a mesma minha, que eu ia conseguir, até me mostraram um celular ali, que na época era com talkback, né, pra mim ver como que funcionava. Eu fiquei, meu Deus, aquilo ali pra mim era outro mundo, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, né, então eu pensei, então eu vou conseguir, eu pensei assim, ó, sem mentira nenhuma, então eu sou normal, sabe, eu saí me sentindo outra pessoa dali, né, aí saí já com uma data marcada para voltar e dali só foi, né? Ali eu comecei a viver diferente, como uma pessoa normal. Eu aprendi a mexer no computador, comecei a saber que existia um meio de eu fazer isso, né? E voltei a estudar. Aí eu comecei a estudar numa escola regular, né? À noite. Completei os meus estudos. Hoje em dia eu tenho ensino médio completo, graças a tudo isso e principalmente a essa associação. Que hoje você é presidente. E hoje eu sou presidente desde 2020, né? De 2019, na verdade, né? Agora me atrapalhei por causa da pandemia, né? Mas eu acho que foi em 2019, em outubro de 2019. Aí eu tô lá, né? Porque quando chegou a hora, foi assim, eu fiquei como vice-presidente e eu queria aprender tudo, né? Com o presidente, né? O Orley. Aí, em 2020, o Orley arrumou um emprego. Ele precisou sair, porque ele não ia ter mais tempo de ficar lá, né? Ele gostava de ter um contato, assim, direto com o pessoal, né? Então, ele resolveu sair da presidência e eu fiquei no lugar, né? Porque como eu era vice, eu fiquei como presidente, né? Oficial. E na época, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu tinha ido para aprender e na hora me deparei com tendo que fazer ali tudo, né? Só que aí eu tive ajuda e tudo, né? O pessoal da diretoria, o próprio Orley, todo mundo se ajudando
eu pensei, eu vou fazer por essa entidade tudo que eles fizeram por mim, eu quero retribuir, eu quero que as pessoas também, um dia, com certeza, vai chegar, assim como tá chegando sempre pessoas na mesma situação que eu tive um dia, e a gente vai sempre poder ajudar e dar um apoio, assim como eles me deram um dia. A APADEV hoje, ela atende pessoas de diversas regiões aí de perto do Lajeado, como é que... Sim, a APADEV tem convênio com várias cidades aqui dos arredores, né? Como Encantado já teve, né? Roca Salles, Cruzeiro do Sul, Imigrante, Estrela. Então ela é uma referência aqui no Rio Grande do Sul, né? Várias pessoas de outras cidades, né? Vêm fazer ali aula com a gente. Aliás, você falou no celular antigo, né? Eu lembro do meu tempo do Nokia, né? A Thaís vai lembrar também, tempo do celular Nokia. O Talks. O Talks, um glorioso. Esse aí eu cheguei a usar por pouco tempo, né? Eu usei ele um tempinho, só que aí depois eu mais mexia no computador. Aí hoje em dia eu tenho um celular aqui, um Samsung J1, né? E já aprendi até a mexer no toque na tela e tal. Isso aí era outra coisa que eu tinha medo, né? Aí o pessoal me ajudando e tal, hoje em dia é bem de boa. Eu também tinha receio. Eu tinha aquele celularzinho que nem falava, né? Tinha que contar as teclas para mandar as mensagens ali. No 2 era 3 vezes a letra C. Ah, sim, eu quando morava com a minha mãe, ela tinha um celular desse e os meus irmãos, eu pedi pra eles me ensinarem certinho o caminho pra mandar mensagem, quantas vezes tinha que apertar em tal botão e depois pra fazer as letras eu decorei assim também. E adivinha, minha mãe quando queria mandar mensagem ela não sabia, ela ia lá pedir pra mim. Eu não vou negar pra você, Jaqueline, a Thaís vai poder falar melhor que ninguém pra você, que eu, pra algumas partes tecnológicas, eu aprendi meio na barra, tipo esse Google Meet, por exemplo, né, algumas coisas, né, Thaís, foram assim, meia, né, vai... E falta bastante ainda. Pra nós convencermos o Felipe a ficar tecnológico totalmente. É que a tecnologia a gente se assusta um pouco, eu também sou assim, porque a gente vai aprendendo e nunca para, porque é uma coisa que tá sempre mudando, né? Quando a gente aprende uma coisa já é outra, aí a gente tem que acostumar com isso, né? Tem algumas coisas que a Thaís vive falando pra mim, Felipe, mas eu e a tecnologia, digamos que a gente é um pouquinho, vamos dizer, temos um pouco de bloqueios. Mas é normal. E aí, então, temos eventos na APADEV. Então, a gente tá preparando, né, um evento agora pro dia 14 de maio. É um café colonial, né? O café colonial, ele é falado aqui na nossa região, né? Mas para quem for de outro estado, é um café com coisas de festa, assim, tem salgadinhos de festa, docinhos, torta, pizza, tudo que tem numa padaria, assim, numa confeitaria, tem nesse café, né? Pão, geleia. Isso aí. Tudo de coisas gostosas, assim, né? Então a gente vai fazer no dia 14 de maio, em homenagem ao Dia das Mães. Então vai ser a partir das 14h30, né? A gente já tá até com a venda aí dos cartões, né? A gente tá reservando. Eles estão no valor de R$30, né? Eles vão ficar à venda mais ou menos até o dia 6 de maio, 5, 6 de maio, por aí. E... quem quiser pode ajudar aí a gente, né? Comprando seu cartão, comparecendo lá com a gente, né? A gente vai ficar muito feliz. Se eu ganhar numa quadra, na quina da Mega Sena, eu pego um avião e vou até aí. Ah, que bom! Então tá. Coloca o chimarrão do Thaís, eu não sei como ela toma isso aí, mas tudo bem. Nunca tomou chimarrão, Felipe? Olha, tomei uma vez pra nunca mais, negócio amargo, pelo amor. O meu Felipe marido não é gaúcho? O meu marido, que hoje em dia ele mora aqui já há 4 anos, né? Ele era de São Paulo, de Itatiba. Então eu conheci ele através da internet, até depois que eu comecei a mexer no computador e tal, né? A Padev lá me ajudou e tal. Os né? blind da vida. Aí eu comecei a entrar nos tal dos Papo Vox, né?
Aí conheci o Isaías, né? Ele era de Itatiba, daí depois a gente namorou virtualmente, né? Por 2 anos. Ele vinha passear. Em 2018 ele veio pra morar definitivo, também deficiente visual e tal, né? Então ele não conhecia o chimarrão e quando eu alcancei a cuia pra ele tomar, ele só tomou um gole e me entregou de volta. Eu, não gostou? Ele, não é pra tomar só um gole? Eu digo, não, tem que tomar até o fim. Se não gostou, não sei daí, né? Foi muito engraçado. Não, uma vez a gente tava em Santa Catarina, tava com a minha família em Santa Catarina, um calor, aqueles 40 graus, só que Deus mandava, a gente querendo tomar refrigerante, cerveja, e a galera lá com a garrafinha, a erva, pelo amor de Deus. E o pessoal ainda diz que refresca o calor, isso aí eu não concordo. Mas o pessoal que toma chimarrão aqui diz que é pra refrescar. Ah, mas eu tomo chimarrão, café com 40 graus. Ó, Thaís. Eu até fazia isso quando eu morava com a minha mãe. A gente era bem viciada em chimarrão. Depois, era o dia inteiro aquilo, né? Meu Deus, acordava e ia dormir, tomando chimarrão. Depois eu fui perdendo o vício um pouquinho. Eu tenho notado mesmo que tu tomava bem mais chimarrão quando tu chegou aqui, né? Sim, eu tomava, e porque lá em Caciqui, na cidade que eu morava, é uma cidade que fica lá perto de Santa Maria, então era uma cultura deles lá ficar o dia inteiro, né? Acordava de manhã, tomava um café ali, chimarrão, o dia inteiro, a tarde inteira, até de noite. Minha parte então é Coca-Cola, uma coisa assim bem mais refrescante. Ô Jaque, e você falou da questão dos estudos, e daqui pra frente, você pensa em fazer alguma coisa, algum curso técnico, almeja alguma faculdade, alguma coisa assim? Olha, eu sempre gostei muito de música e agora descobri também que eu gosto muito de teatro. Então, as minhas ideias são mais voltadas para esse meio aí. Eu penso em fazer... Antes eu pensava em fazer uma faculdade de música, mas hoje eu já estou mais pensando em alguns cursos, porque tem pessoas que dão aula de música, mas que não fizeram faculdade. Eu conheci algumas pessoas, né? Então, o meu sonho é um dia poder dar aulas de música, ou cantar em algum lugar, assim, sei lá, fazer algo relacionado à música ou teatro, né? Mas por teatro enquanto, tem vários grupos, inclusive. Eu já fiz uma audionovela, eu escrevi e o meu marido editou, então essa novela ela foi feita por vários deficientes visuais, até a Thaís também ajudou. Cada um gravou as suas falas, depois a gente montou, ficou muito legal. Como que chama essa audionovela? Um Amor de Verdade. Bacana. Ficou muito bacana mesmo. Mas aí, por enquanto, eu tô mais me dedicando exclusivamente à APADEV, né? Mas se eu fizer alguma coisa, vai ser mais voltada sempre para isso, porque eu vejo o pessoal fazendo concurso e tal, mas ainda não tive a coragem de dizer, vou fazer um concurso e tal. Eu acho muito... é bem complexo, né? Eu vejo o pessoal estudando direto, eu não me imagino, mas se for voltado para música, aí sim eu me vejo fazendo aquilo ali. Então eu descobri que quando a gente se vê fazendo é porque a gente nasceu para fazer aquilo ali, né? Então eu quero me dedicar ao que eu vejo que eu vou conseguir. E com a pandemia, como é que ficou a APADEV? Pois com a pandemia foi bem complicado, porque a gente ficou todo o ano de 2020 parado, só com atividades online, né? A gente adotou o Google Meet, né? Fazendo algumas atividades pelo Google Meet, mas realmente não é a mesma coisa, né? Se falando pelo grupo, né? Mas assim, virtualmente. Depois, em 2021, nós fomos voltando aos pouquinhos com as aulas de Braille, que nós temos lá uma pedagoga que dá aula de Braille, informática, AVD, então são grupos menores, né, de no máximo 5 alunos cada turno, né, então a gente foi voltando assim aos poucos. Atividades com a assistente social também, ela ia para a entidade, ficava lá sozinha, atendendo alguém individualmente, se precisar, mas ficou assim até outubro. Em outubro do ano passado, aí a gente começou a voltar presencialmente o grupo todo, aí são em torno de 25 pessoas, né? Então a gente faz um dia, a cada 15 dias a gente se reúne para passar o dia na entidade. Então pela manhã tem aula de música, à tarde tem grupo de convivência com a assistente social, às vezes com a pedagoga também, né? E é um dia assim muito legal que a gente tira para
conviver com as pessoas, né, que também têm a mesma deficiência que a gente, é muito interessante. E orientação e mobilidade, vocês já tiveram essa aula? Sim, quando eu aprendi até a bengala, né, a usar a bengala, foi o presidente da entidade que me ensinou, né? Ele foi me ensinando aos poucos. Um dia ele e a esposa dele fizeram uma aula com a gente na rodoviária, que até eu acho que a Thaís foi junto, não me lembro se ela foi ou não, mas foi eu e mais 2-3 pessoas que eu aprendi a andar sozinha na rodoviária. Eles me ensinaram os pontos de referência, né? Então, hoje em dia, se tiver que ensinar para alguém, a gente mesmo vai lá e ajuda, né, no que a gente precisar. Se a gente não souber, a gente busca informação, né? A gente não tem lá um professor específico para orientação e mobilidade, mas nós mesmos ali damos essa assistência se a pessoa se interessar e precisar, né? Tem uma oficina muito interessante também, que é a Atividades da Vida Diária, né, que é a AVD, que também é muito bacana, que eu gosto bastante, e foi lá que eu aprendi bastante também. Um aprendizado grande que eu tive na APADEV também foi isso. Sim, são várias aulas, né? Tem de aprender a cozinhar, também tem uma aula que é de limpeza, né? Ensinar, ajudar ali a pessoa, por exemplo, varrer uma casa, passar um pano no chão, coisas simples do dia a dia, mas que para nós, quando a gente não sabe, né, faz toda a diferença, porque no meu caso mesmo, quando eu perdi a minha mãe, que eu fui morar com meu irmão, ele saía trabalhar, eu ficava o dia inteiro em casa. Foi o desespero dele, né? Só que depois ele se lembrou, mas tu sabe, né, tomar conta da casa, né? Então a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? Então quando eu quis morar sozinha também, que eu disse pra ele, né, que eu queria morar num apartamento, só eu, que era o meu sonho e tal. Ele ficou tranquilo, porque ele disse, eu sei que tu sabe cuidar da casa. Então isso aí é totalmente importante pro desenvolvimento da pessoa com deficiência, né? Sem dúvida. Jaque, então quero te agradecer, né? Nós queremos te agradecer pela tua participação aqui no programa Espaço da Inclusão, no programa Teletema Cast, desejar a ti toda a sorte, né, em todos os teus projetos, a realização de todos os teus sonhos, né? E pode deixar a tua mensagem final, convidar o pessoal também aí para participar do Café Colonial, para conhecer a APADEV, enfim, fique à vontade, o espaço é seu. Então é isso aí, Thaís. Muito obrigada também a ti e ao Felipe pelo carinho aí de terem me convidado para essa entrevista. E pessoal, assim, quem quiser então entrar em contato com a gente, pode entrar em contato pelo WhatsApp da gente aí, da Thaís, né? Qualquer coisa ela transmite o recado para mim. Se alguém quiser também participar algum dia de alguma reunião online que nós temos a cada 15 dias, né? Temos um grupo de convivência, sempre com um assunto diferente. Se alguém quiser participar para ver como é que funciona, né? Seja bem-vindo, alguém que for de outro lugar, né? Que não tiver como ir pessoalmente na entidade. Vai estar sempre de portas abertas para alguma dica, alguma ajuda. E quem quiser comparecer no nosso Café Colonial, seja muito bem-vindo. E a gente vai estar sempre nessa parceria aí com a Teletema. Sempre que a gente tiver algum evento, a gente vai estar comunicando aqui para vocês. Muito obrigada por tudo e sucesso sempre. Obrigada, Jaque. Vou deixar aqui então o número do meu WhatsApp, que a Jaque mencionou, né? 519-9447-6557. 519-9447-6557. Para quem quiser entrar em contato. E também podem seguir lá a página do Facebook da APADEV, né? APADEV com V mudo, Lajeado. Conversamos então aqui no programa Teletema Cast e também no programa Espaço da Inclusão com Jaqueline Severo de Melo, da APADEV de Lajeado.